ao quarto encontro do minicurso Cosmopercepções de uma Corpa Negra Mulher em uma Obra Audiovisual. Hoje, eu, Jéssica Silva, vou falar um pouco do meu processo criativo de um documentário que foi feito. O nome do documentário é Costurando a Vida com Fios de Ferro. Esse documentário ele foi apresentado como um projeto de conclusão de curso do mestrado que fiz em Ensino em Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. E ele nasce exatamente desse processo de percepção do meu corpo como agente político e que pode modificar, de alguma forma, a estrutura nos espaços que eu estou inserida. E aí, se eu não acionasse esse lugar político de percepção do meu corpo no centro desse processo comunicativo, certamente não seria essa narrativa que o documentário traria, seria uma outra história. E eu lembro de ter falado com vocês nos últimos encontros de qual história você quer contar, né? Nesse documentário, eu decido narrar a história de 10 mulheres negras cotistas, ou seja, são 10 histórias de vida, 10 trajetórias de vida. Essas mulheres entraram na Universidade do Estado da Bahia, no Campus 10, em Teixeira de Freitas, a partir das políticas de ações afirmativas. Então, a partir daí, elas vão ter uma vivência universitária pautada nesse corpo, condição e experiência delas enquanto mulheres negras cotistas na Universidade Pública Brasileira, que parece tranquilo, parece que é só entrar na universidade, mas daí a trajetória lá dentro, ela não é uma trajetória fácil. E eu decido trabalhar com esse tema no documentário exatamente por ter vivido isso dentro da Universidade Pública Brasileira, enquanto mulher negra, de pele clara, nordestina, no extremo sul da Bahia, e como a universidade pública ainda é uma universidade com a estrutura majoritariamente eurocêntrica, branca, que não pensa a inclusão desses corpos. Portanto, o argumento do filme ele vai ser construído nessa ideia de permanência universitária, pensando na permanência material e simbólica. Quando eu falo de permanência material, eu estou falando de dinheiro, gente. De ter dinheiro para comprar uma comida, para comprar uma xerox, para comprar um livro, para poder pagar o seu aluguel, para poder conseguir se manter dentro da universidade. Quando eu falo de permanência simbólica, eu falo desse processo de afiliação do estudante dentro da universidade, né? Ou seja, esse estudante precisa saber fazer um seminário, conseguir compreender um texto, conseguir compreender os códigos que a universidade oferece para eles, né? O Alan Collum vai falar isso, que é necessário que os estudantes façam esse processo de afiliação e consigam compreender, decodificar os códigos, para daí conseguir permanecer dentro do espaço universitário. Então, eu trabalho dentro dessas duas vertentes e todas as 10 narrativas vai ser pautada a partir desse processo de problematização. Eu decidi isso? Não, eu decidi só tratar da trajetória delas lá no início, quando eu fiz a seleção para o mestrado. Mas daí, ao coletar as narrativas dentro do campo de pesquisa, ficou preponderante essa problematização da permanência universitária, que ainda talvez seja o maior calcanhar de Aquiles das políticas públicas de ações afirmativas no Brasil hoje, que desde o seu início pensa na permanência, mas essa permanência não é efetivada devido aos ruídos de comunicação, devido à falta de investimento na educação, enfim, a permanência acaba não acontecendo. E aí, no início, quando eu apresento o projeto de pesquisa, houve uma certa resistência dos meus pares dentro da universidade em aceitar que era uma pesquisa a partir da minha história de vida, né? Então, eu tento mudar, curvar, assim, para poder, tipo, não, não é isso, eu vou fazer por outro caminho. Só que o que acontece? Durante o processo de elaboração da pesquisa e durante o meu processo criativo do documentário, fica ainda mais evidente para mim que era uma escrita de si, que era uma escrevivência e que eu estava falando a partir do meu corpo, condição e experiência. Quando eu faço o projeto piloto do documentário, que eu apresento na primeira qualificação do mestrado, fica nítido para o meu orientador que era uma escrevivência. E aí ele falou assim, você vai ter que conseguir agora justificar isso. Só que para mim justificar era muito fácil, porque as autoras que eu leio
elas permitiam que eu trouxesse essa referenciação e validasse essa construção de conhecimento, esse processo de criação artística, né? Então, o documentário ele vai caminhar dentro de uma linguagem performática e participativa, ou seja, ele caminha com essa ideia de trazer as entrevistas das participantes, das personagens, assim também como trazer uma performance dentro do documentário. E estudando o documentário, eu percebi que nenhum documentário mais, atualmente, ele opta por esse modelo, essa linguagem narrativa, só com entrevistas e uma voz de Deus ali. O que é a voz de Deus? É o narrador, né? Que fica ali, onipresente no documentário inteiro. Ou seja, eu percebi isso e falei, eu quero caminhar numa vertente cruzando as linguagens. Todos os documentários atualmente, eles utilizam uma, duas ou três linguagens para poder comunicar o argumento do filme. E foi o que eu utilizei, duas linguagens. Então, é um documentário de 40 minutos, que está dentro da perspectiva de um cinema negro. Por que cinema negro, Jéssica? Por quê? O cinema negro, ele tem que ter todos os personagens negros, ser dirigido e produzido por pessoas negras e trazer um tema que diz respeito à comunidade negra, que é importante para a comunidade negra. Ou seja, tudo isso encaixa esse trabalho, essa película, né? Então, é um documentário de 40 minutos, pautado a partir da ótica do cinema negro, com construção de referências, baseado dentro da ancestralidade africana e afro-brasileira, porque era um momento em que eu, Jéssica, estava vivenciando uma imersão do meu corpo dentro desse espaço e, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, eu estava me inscrevendo também, ou seja, eu alimentei o meu corpo nesse processo com muitas referências de literatura negra, cinema negro, de músicas de pessoas negras. Então, o documentário, ele é uma marca minha, é uma inscrição do meu corpo em uma obra artística, né? Então, assim, tem gente que fala que olha o documentário e fala assim, esse documentário é você, Jéssica, realmente, esse documentário é eu também, né? E aí eu vou utilizar de recursos como a trilha sonora, as performances, as coisas que eu ouvia quando pequena, as minhas lembranças, né, acionando aí esse campo da memória que meu corpo tem, das histórias que meu corpo tem para contar, e isso é muito caro para mim. Outra coisa muito, muito forte que está dentro dessa perspectiva de ancestralidade mesmo, é a cooperatividade. Ou seja, esse documentário ele não nasceria se eu não tivesse um processo de cooperação dos meus pais. O documentário não foi produzido só por mim. É um documentário meu e de Naum Galdino. Ele assume comigo essa obra audiovisual na direção, com direção minha, com a direção dele. E outras pessoas também começam a colaborar para que esse filme nasça. O que eu lembro muito bem, no processo de seleção do mestrado, me disseram, mas você não é cineasta, como é que você vai conseguir fazer um documentário? Impossível você conseguir fazer um documentário, você não tem tempo para isso. E, por vezes, essa avaliação sobre a minha proposta me afetou no processo. Eu quis desistir, eu pensei em não fazer, mas houve um processo de fortalecimento de cooperatividade dos meus pares para comigo, que fez que esse documentário nascesse. Esse documentário tem a participação direta de 22 pessoas, indireta de 8 pessoas, ou seja, tem em torno de 30 pessoas, e depois agora em 2021 para 2022, ele ganha o edital Cultura na Palma da Mão para ser melhorado e ser lançado, né? E então, entre novas pessoas nesse processo, vai para mais de 35 pessoas trabalhando nesse processo de construção do documentário. Então, é muita gente envolvida para fazer um projeto nascer, e um projeto feito sem dinheiro, porque antes desse edital não houve colaboração nenhuma, nenhum centavo investido nessa obra, é um cinema independente mesmo. E aí, em 2021, eu consigo submeter um projeto para o edital Cultura na Palma da Mão, da Secretaria de Estado de Cultura da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e esse edital, ele possibilita que eu colabore com as pessoas que já tinham me ajudado no processo e possa contratar profissionais para melhorar o som, inserir legenda, que ainda não ficou como, assim, eu queria, né, o resultado final.
mas a realidade é essa. Acho que ele ficou como tinha que ficar, assim, diante da forma, do contexto que ele foi elaborado. Então, toda vez que assistir um documentário, um filme, lembre do contexto, uma obra, né, do contexto que ele foi feito. No contexto que o meu documentário foi feito, ele cumpre com o seu papel. E agora, eu acho que a gente está num processo de difusão, né, desse documentário desde o início desse ano, com o lançamento no YouTube. Neste lançamento, a gente contou também com a roda de conversa com as personagens do documentário, a roda de conversa intitulada Narrativas Negras, o webinário Narrativas Negras. E essas mulheres, elas conseguem ter uma nova percepção das suas narrativas de vida e conversam sobre isso. Essas mulheres sempre estudaram na Universidade do Estado da Bahia, mas elas nunca tiveram assim, a oportunidade de se encontrarem, sabe? Então, a partir do documentário, elas se encontram e elas olham para as histórias delas, elas criam um processo de reflexão para esse corpo negro mulher dentro da universidade e conseguem perceber nuances que até então elas não tinham sido provocadas para perceber. E quando esse documentário é exibido, é notório a conexão das pessoas que assistem com o documentário. Ele é um documentário que emociona, é um documentário que aciona memórias traumáticas de muitas pessoas, certamente, mas é um documentário também que traz esperança, sabe? Porque elas olharem para a trajetória difícil dessas mulheres negras dentro da universidade pública brasileira, que vem também já de uma trajetória muito difícil quando adolescentes, quando crianças, e elas conseguem concluir o ensino superior e estar em outros espaços, sabe? E acho que é isso que o documentário faz, de devolver esperança para as pessoas que ainda estão em outros processos, que acham que não vai conseguir, sabe? E hoje, se você for assistir o documentário no YouTube, você vai ver os comentários embaixo, assim, da película, né? De um processo de identificação muito forte, porque eu percebi que a narrativa que as mulheres apresentam, de que foi difícil para elas, não foi só difícil para elas, foram difíceis para todas as pessoas negras que entraram na Universidade Pública Brasileira, porque ela tem a mesma estrutura no sentido de que ela foi feita para corpos brancos da elite, e não o contrário. Então, qualquer pessoa que entra na curva disso daí, a universidade vai criar processos para que ela desista. E muitas pessoas desistem durante o processo de graduação, né? E aí, eu acho que quando esses adolescentes, por exemplo, eu fui para as escolas públicas da cidade em que esse documentário foi feito, Tira de Freitas, lá na Bahia, no extremo sul da Bahia, e era incrível o processo de identificação das estudantes, das meninas, das adolescentes, principalmente do turno noturno, né? Que são pessoas que trabalham, têm filhos, têm dificuldade de estudar, e elas conseguem ver, a partir do filme, a possibilidade de que elas também vão conseguir terminar o ensino médio, que elas também vão conseguir acessar o ensino superior. E muitas, quando vai comentar sobre o filme, porque sempre o filme, quando a exibição em roda de conversa, né? E quando eu abro para roda de conversa, elas falam assim, com lágrimas nos olhos, voz embargada, e é um processo muito emocionante, porque no documentário, o meu corpo ele é colocado como um fio de ferro que costura as narrativas das outras mulheres. É a partir dessa ideia que ele é concebido. E quando as mulheres assistem o documentário, quando as pessoas assistem o documentário passa a ser um fio de ferro que vai costurando a vida delas também. Então, pensar nesse transmutar artístico, nesse transbordar, né? E aí, quando eu aciono o meu corpo como princípio, meio e fim, eu tenho uma base de narrativa, porque eu já vivi aquilo. Ele não nasce da aleatoriedade, ele não nasce porque, nossa, foi uma iluminação divina e ele surgiu e eu parei o documentário, como muitos artistas colocam, né? O meu documentário, ele é um acumulado de experiências, de referências que eu fui bebendo ao longo do mestrado, ao longo da minha vida. Eu sempre estive ligada com o campo artístico, sempre gostei muito, inclusive quando eu terminei o ensino médio, eu queria muito fazer teatro, mas não foi possível nas circunstâncias que eu estava inserida no meu meio, né? Eu fui fazer história. E eu acho que esse transmutar, esse transbordar, né? O meu corpo ele derrama no mestrado, assim, quando eu vou fazer esse documentário. E esse feeling, né? Eu compreendi ali que eu posso fazer cinema, que eu sei fazer cinema, que eu consigo construir um argumento de filme e que ele comunica
comunica muita coisa. Ele não traz apenas a minha experiência de vida de 10 mulheres. Ele traz a experiência de vida de milhares de mulheres no Brasil. E aí, é nesse quesito que eu lembro Glória Zaldúa, né? A gente não está aqui para compactuar com o opressor. Então, a minha arte é uma arte ativista. Você vai encontrar isso no meu filme e nos outros textos que eu elaboro, que está lá no meu Instagram, que vocês podem acessar, tá tudo lá, assim. Outros filmes que eu fiz, ele não é uma obra neutra, é uma arte ativista, uma arte que comunica, que parte de uma experiência de vida, que o meu corpo está no centro do processo comunicativo, compreende? Que eu não abafo a minha voz, que eu sangro quando eu tenho que sangrar, que eu choro quando eu tenho que chorar, que eu digo verdades quando preciso dizer. E eu acho que o que diferencia hoje na nossa sociedade qualquer artista é ele ter uma identidade muito bem definida. Porque muitos ficam flutuando aí no mercado, não encontram um espaço exatamente porque ele não tem uma mensagem que parte dele, que transborda dele, sabe? Eu fico pensando que Conceição Evaristo demorou décadas para conseguir publicar os seus textos, e quando ela publica, dá muito certo, porque ela parte da experiência de vida dela, ela tem base para fazer aquilo. Então, sempre que ela acionar um espaço da sua memória, do seu cotidiano, das vivências que ela teve, tá ali palpável, sabe? É acessível. E isso cria ligação, porque é dar corpo a experiências de vida que por muito tempo não teve corpo, não teve face, não teve escrita, que as pessoas não se interessavam. Estou falando de pessoas negras, né? Se mulheres não têm espaço no cinema, mulheres negras, então, foi feita uma pesquisa de 1970 a 2016 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo grupo de multidisciplinar de estudos, e eles identificaram que do total de 500 mil películas aliás, do total de películas que eles estudaram, com mais de 500 mil espectadores, essas películas grandes, né, e aí estou falando de longas metragens, apenas 10% foi feito por mulheres, 84% por homens brancos, 11% por homens negros não, de outras etnias, que nem tem declarado a etnia. E desse total todo, apenas uma mulher negra estava lá. Então, assim, a gente ainda não tem expressividade nesse meio. Estamos conquistando outros espaços, como a literatura, por exemplo. Hoje a gente tem uma série de mulheres que escrevem e que está ganhando espaço, que cada vez publica mais, mas que é muito nesse processo de resistência. Os filmes também têm ganhado, sim, produtoras, diretoras negras, mas ainda não somos maioria no mercado. A maioria de nós somos atrizes, atores, mas ainda não estamos no processo de direção. E aí acho que o Lázaro Ramos, quando ele pergunta que história você quer contar, né, é muito nisso. Assim. Ele se retirou do papel de ator para ir para a direção, para poder contar outras histórias. Porque se ninguém assume esse espaço, essas histórias não vão ser contadas. Assim como a população negra e a população indígena. Hoje a gente tem um cinema indígena cada vez mais em crescimento, né? Assim como o cinema negro no Brasil, e é exatamente essa tomada de poder, né? De poder falar das suas experiências, dar corpo a histórias que não foram contadas. E nesse sentido, acho que o Costurando a Vida com Fios de Ferro, ele cumpre com esse papel, né? Do corpo a histórias que ainda não foram contadas, a partir dessa perspectiva, da perspectiva de uma mulher negra também que foi cotista. Então, eu tenho uma base para poder contar essa história. E é isso. Eu acho que o meu documentário ele bebe desses valores civilizatórios afro-brasileiros, principalmente dessa ideia de cooperatividade. Né? É uma obra coletiva, feita por mim, por Naum Gauline, com muitas outras mãos, e que nasce, ganha vida, vai para o mundo, e as pessoas estão recebendo assim, muito carinhosamente. E é nesse sentido que eu convido vocês para a gente ir para o quinto encontro, né? Transmutar artístico, o corpo é o princípio, meio e fim, para a gente pensar essa arte e o corpo. Esse corpo que cria é livre? Vamos para o quinto encontro? Perceber como é que isso acontece? Aguardo vocês.